Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Está no ar a edição do nosso Terça da Saúde de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre dependência emocional com a psicóloga Angélica Dias Milhão, nossa sócia aqui de carteirinha do nosso programa. Primeiramente, bom dia para minha colega, a Natália. Natália, o programa hoje é para nós, viu? Bom dia. Meu amigo Henrique, bom dia. Exatamente. Na verdade, sempre quando a Angélica vem aqui, a gente parece que passa por uma sessão, né, com a psicóloga. Ela sempre dá um puxãozinho de orelha antes e depois dos bastidores. Antes, durante e depois, né? Antes, durante e depois. Bom dia, minha amiga Angélica. Prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Bom dia, Henrique. Bom dia, ouvintes da rádio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E sou sempre muito bem recebida carinhosamente por você, pela Natália. E quero agradecer mais uma vez de estar aqui com todos vocês. Opa, o prazer é todo nosso. Sua presença brilha cada vez mais a brilhantia, né? O nosso programa cada vez mais. E falando de temas muito importantes aí para nossa sociedade, né? Exatamente. Algo assim que todo mundo vive, todo mundo passa. Em algum momento da vida vai passar, não adianta. Principalmente hoje essas questões de dependência emocional, né? Hoje muitas pessoas se acham dependentes de muitas coisas, principalmente quando se trata de relacionamentos afetivos, de pessoas, né? Seja ela familiares ou sociais, alguma coisa do tipo. Então, primeiro, Angélica, vamos explicar para os nossos ouvintes o que seria a dependência emocional. Então, segundo a Associação Mental Health America, é uma condição emocional ou comportamental que afeta a habilidade do indivíduo de ter um relacionamento saudável e mutuamente satisfatório. Né? Então, é realmente uma condição. Falar assim, eu tô com um transtorno de dependência emocional. Não, é uma condição, né, emocional e comportamental. E um outro autor também fala muito sobre o apego, que a dependência emocional tem muito a ver com o apego. Sim. Né? Não aquele apego saudável, mas um apego disfuncional. Né? Então, fala assim que o apego é uma ligação mental e emocional, em geral obsessiva, a objetos, pessoas, atividades, ideias ou sentimentos, que se origina na crença irracional de que esse vínculo trará de maneira única e permanente prazer, segurança e autorrealização. Como que pode, né? E realmente existe mesmo as pessoas, Angélica, a partir daquele momento, vamos dizer assim, vamos tratar que eu acho que é o que mais hoje a gente vive, que é o tal do relacionamento. O amoroso, né? O relacionamento amoroso, né? De casal, que é o que mais falado da dependência emocional do que nos outros casos, né? Familiares. A pessoa desencadeia essa dependência emocional quando vê ela já entra num processo de depressão, aí quando vê ela já se afundou. Né? Então, o que é muito confundido também com essa parte do amor, que a nossa cultura romantiza muito e naturaliza o amor. No sentido que dessa dependência amorosa. Você vê um filme e você ouve lá, nossa, eu faço tudo por você, minha vida vai acabar sem você eu não sou nada. Então a gente naturaliza. Então você vem de cultura, né, de anos e anos, você incorpora aquilo em você e você acha assim, bom, eu não vivo sem ele, que isso significa sinônimo de amor. E não é, né? O que é o amor? O amor não é só isso. Então a gente tem que tirar essa crença distorcida do que é o amor. Porque um relacionamento amoroso tem outros aspectos, né? Vocês concordam? Tem que ter o respeito, a parceria, a cumplicidade, o humor, que é muito importante também, a ideologia, os interesses, os objetivos em comum. Então você fala assim, eu amo e pronto. E não tem nada disso. Em algum momento não vai funcionar, porque eu tenho um objetivo, a pessoa tem outro, ou não temos um em comum, né? E isso vai acarretar o quê? Um desgaste emocional e um sofrimento nessa relação, né? Então a gente tem que deixar bem claro que o amor não significa também muito da dependência emocional. Eu sou dependente emocional porque eu amo demais. Será que é amor? Então vamos começar a rever o que é o amor, né? O que é o amor, o que é o gostar, né, do outro, né? E quando a pessoa passa a sentir que ela tá tendo uma dependência emocional, qual é o sintoma que ela passa
a sentir, assim, num contexto comum, geral. Né? Isso é muito comum, Natália, principalmente, igual eu falo assim, quem nos rodeia, né? No trabalho, na família, às vezes você vê pessoas que têm um relacionamento, você tá vendo, o mundo tá vendo, mas a pessoa não consegue identificar, que é a exigência de atenção a todo momento, ela quer a atenção daquela pessoa, ela não quer dividir com ninguém, né? O ciúme exagerado por tudo e qualquer coisa, até os ciúmes, por exemplo, da mãe da pessoa, ou do filho, ou de, sei lá, de relação de trabalho. Um ciúmes geral, né? Muito exagerado. A incapacidade também de se sentir bem sozinho. Então a pessoa nunca se sente bem se não está com a pessoa. Se eu vou num lugar, a pessoa tem que estar junto. Se eu vou numa festa, se eu vou... Parece que nasceram grudados, Nasceram grudados. É como se fosse a costela do outro, né? Pois é. É a costela. Muitas vezes também a dificuldade de tomar decisões sozinhos. Né? Então eu te chamo, vamos lá na rádio falar hoje? Eu falo, não, eu vou ver com meu marido primeiro se eu vou ou não. Então eu não tomo essa decisão. Eu recebi um convite, então eu não viria se eu não falasse primeiro, né, com o meu companheiro ou com a companheira. Então isso em geral, a pessoa não tem essa capacidade de tomar essa decisão. Insegurança no relacionamento, né? A pessoa se sente totalmente insegura. Inexistência de planos que não está envolvido o outro. Então você não vai fazer nada se o outro não estiver envolvido. Você não vai planejar uma viagem, você não vai planejar uma ida ao cinema se o outro não estiver junto. Aí o outro não pode ir ou tem outras questões, você também não vai. E aí você acaba o quê? Se anulando. Sim, além de se frustrar também, você se priva de viver momentos diferentes, né? É, verdade. A gente se põe no chão, né? Põe inferior ao outro, sim. Né? E a tendência de dizer sim pra tudo, né? Com medo da rejeição. Então tudo pro outro, né? Você fala sim, você vai aceitando, porque se eu discordar da pessoa, ela não vai me amar mais ou não vai estar comigo, né? E outra coisa também, você se coloca sempre em segundo plano, né? Também por medo da rejeição. Então o que acontece? Quem tá de fora tá vendo tudo isso. Putz, eu chamei ela não quer sair comigo, meu amigo, falei, vamos lá no futebol, ou depois do futebol, vamos tomar uma cervejinha. Ah, não vou, porque eu tenho que dar satisfação pro outro, né? Então a pessoa mesmo não percebe, mas os amigos, os familiares começam a perceber que aquela relação também por si acaba virando uma relação tóxica, mas por conta da dependência emocional. Ô, Angélica, hoje é muito comum também, se tratando de relacionamentos, a gente vê alguma dependência emocional de mães com filhos e filhos com mães, né? Às vezes tem pais, né, mães, eu falo mais mães porque eu acho que é mais comum. O contato é mais íntimo também, né? A mãe tem aquela dependência emocional total do filho e o filho não consegue, né, tipo, se desenvolver. E o contrário também, mas justamente nisso volta a falar aqui do amor. É confundido o amor. Então, assim, ele é minha vida. No caso, meu filho, né? Ou minha filha. Meu filho é a minha vida. Eu não sei viver sem ele. Eu nasci através do meu filho. Sim, você virou mãe, você se tornou mãe, ou pai, no caso. Mas, assim, é confundido com esse amor amor de apego, né? Esse amor que você fala assim, sem ele eu não sou nada. Se acontecer alguma coisa com meu filho, eu vou morrer. Não é bem por aí, né? Então, é essa confusão que há também com mães e pais sobre o que é o amor. Aqueles pais, às vezes, quando o filho, né, passa por algum problema patológico, às vezes a criança está apenas resfriado. Aí o pai já tem na mente que a criança vai vir a acontecer algo mais grave, né? Isso tudo acaba trazendo energia pesada também, né? Energia pesada, é medo de perder, de ser rejeitado. O filho depois, quando vai ficando adolescente, arruma um namorado, o que faz? A mãe, o pai começa a fazer um drama, aí pode somatizar também, a mãe começa a ficar doente, alguma coisa, pro filho o quê? Pra filho o quê? Não sair? Exatamente. Porque, tá me abandonando. Mas tem muito a ver com amor. E isso é muito sério, essa dependência familiar de pais e filhos. Porque o adolescente, a criança, não vai crescer, vai ter alguns traumas, algumas dores, que lá na frente vai acontecer de novo, ele não vai sobreviver. E outra coisa dessa dependência, esse medo da perda, não é só de perder para outra pessoa, né? Eu vou perder porque o meu companheiro, minha companheira arrumou outro. Você tem que aprender a lidar com isso também, porque em algum momento a gente vai. Nós não somos daqui, né? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa e muitas vezes
os filhos ou o teu companheiro ou companheira pode ir antes de você. E aí, como você vai ficar aqui? Exatamente. Vai ficar numa depressão pro resto da vida? Como você vai lidar com esse luto? Que também... Lógico, não vamos falar de luto, que senão vai confundir os assuntos. Mas assim, essa dependência emocional é qualquer tipo de perda, né? É uma dependência de você estar querendo ficar o tempo inteiro na presença do outro, E né? a vida continua, né? E a vida continua. Angélica, e a pessoa, muitas vezes, ela não quer uma ajuda porque ela acha que tá tudo certo, tá tudo sob controle. E muitas vezes as pessoas de fora vão ver que a pessoa está precisando buscar essa ajuda. Então, procura você, como psicóloga, qual que é o principal fator de ajuda para uma pessoa dessa? Algumas atitudes que vão contribuir seria 3 coisas, né? Exploração, autonomia e o sentido de vida. O que é exploração? Eu vou explorar a minha vida, vou me conhecer melhor, vou ser audacioso. No caso, a palavra em si, exploração. Vou explorar do que eu sou capaz de ter audácia, de fazer alguma coisa. E autonomia tem a ver com liberdade. Então, essa pessoa não sabe que ela tem uma autonomia, essa liberdade de poder fazer o que ela quer ou de sobreviver sem o outro. Então, a gente vai trabalhar sobre isso, sobre essa liberdade. E o sentido de vida, que é a realização. Porque a minha vida, se eu estou com outro e sou dependente emocional, eu acho que a minha vida só tem sentido com ele. Mas aí é os interesses dele. Se ele gosta de futebol, eu vou ficar voltada pro futebol. Se ele gosta de ter uma vida social mais intensa, eu vou ficar. Mas não é porque eu gosto. Eu tô indo por conta do outro. Mas eu não tenho sentido da minha vida. Eu tive um caso esse ano, né, de uma paciente minha, jovem ainda, nova, seus 20 e poucos anos, que tem um namorado, né? E aí o que acontece? A gente foi trabalhando isso, aos poucos ela foi vendo que é uma dependência emocional, mas isso passou com todos os relacionamentos que ela teve, com todos os namorados. Por quê? Porque ela não tem um sentido de vida, ela não tem um propósito. Então ela sempre vai com o que a pessoa quer. Então o cara era de moto, ele gostava de motociclismo, tal. O interesse dela era só esse, ela só saía com ele. Depois ela teve um outro relacionamento que o cara era do esporte, né? E agora esse outro gosta de ficar só em casa, mora numa fazenda, um sítio, enfim. Então ele gosta de ser mais caseiro, mais voltado para a natureza. Então cada momento, cada relação que ela tem, ela vai de acordo com o que o companheiro dela é. Então a gente foi trabalhando esses temas, né, para ela descobrir, porque eu falei assim, e você, qual é o teu propósito de vida? O que você gosta? O que te faz feliz? Exato. Mas eu falo isso muito lá na clínica, o que te faz feliz sem um outro. O relacionamento, ou sem o filho, ou sem o marido, sem você sozinho. E as pessoas paralisam. Natália, é incrível, as pessoas não sabem. O que eu gosto? É porque o que me faz feliz? Não sei. Pensa mais no que o outro pode nos proporcionar do que nós podemos proporcionar para o outro, né? Isso é muito sério, porque você tá nessa vida aqui, e aí? Pra que eu vim? Por que eu tô aqui? É uma reflexão que fica também para nós depois do programa, né? É uma reflexão muito importante que a gente tem que se fazer de tempos em tempos também, né? É tipo assim, quem sou eu sem o outro? Uhum. Quem sou eu, né? Então ali, cadê eu? Não existo mais. Eu tô perdida ali se perdeu, né? naquele relacionamento, né? Ô, Angélica, e a dependência emocional, ela tem cura? Tem. Não é cura, né? Vamos dizer, essa palavra é muito, talvez muito assim, um pouco forte, né? A primeira coisa para tentar ajudar a pessoa, nos ajudar mesmo, você mesmo, em primeiro lugar é reconhecer que você tem uma dependência emocional, né? E que esse problema precisa ser enfrentado. Pô, eu sou dependente emocional, mas eu vou enfrentar, né? E por quê? Porque essa pessoa tem a sensação de que não pode viver sem a outra pessoa, né? E a gente mostrar também que existem outros relacionamentos que pode ser realmente saudável, né? Que não impera a baixa autoestima, que você pode ser você, sem as suas máscaras, sem as suas fantasias, vamos dizer, que você pode se sentir. Muitas vezes a pessoa chega lá na clínica e também fala, nossa, eu admiro tal pessoa, ela faz o que ela quer, ela ou bebe demais, ou ela é escandalosa, e o outro ama ela do mesmo jeito, eles estão juntos. Não, porque ela é o que ela é. Ele gosta, eu não vou me transformar ali numa do lar, né? Princesa do lar, ou o cara ser o moço bom, né? Como diziam antigamente, né? Ele é moço bom por quê? Pra ter o outro. Não, você tem que ser você mesmo, né? E procurar ajuda. No caso, uma terapia, né? Uma psicoterapia, para ter o fortalecimento emocional. Essa mesma paciente que eu citei aqui, ela tá nesse outro relacionamento que eu contei e ela queria terminar.
terminar. Porque ela sentia isso. Eu falei, não, você não está preparada, né? A gente chegou na conclusão, né? A gente trabalhou sobre isso, porque ela não está fortalecida emocionalmente para terminar. Porque também você terminar uma relação e que você, porque eu sou dependente emocional, tá me fazendo mal, eu vou terminar e depois você pode até ficar pior. Sim. Então, primeiro você precisa fortalecer emocionalmente, psicologicamente, para dar um passo maior. A gente tá vendo o lado só da pessoa que ela é dependente emocional, só que a gente esquece do outro lado da pessoa que está junto a essa pessoa. Aí entra um outro lado, que é a codependência. Isso existe, exatamente. A codependência emocional. Então e é o que é dos essa dois pessoa, lados. né? Porque você tá num relacionamento, tanto afetivo ou familiar, como a gente mencionou aqui. O que a pessoa deve, como a pessoa deve agir? Porque muitas vezes acaba se batendo de frente. Fala assim, não concordo com essa opinião, mas um outro não consegue se... Então, aí tudo isso tem a ver com isso que eu falei, né? Com a liberdade, com a autonomia, com a autorrealização, principalmente com a autoestima, né? Nós fizemos, acho que o primeiro programa que eu vim foi sobre a autoestima, né? Foi mesmo. A gente, acho que a primeira vez que eu fui convidada para vir, é um tema assim que... A gente pode trabalhar ele de novo aqui, porque a autoestima é tudo. A autoestima para relacionamento, para a vida, né, de trabalho, para a vida social, é muito importante. E às vezes você não percebe que você não tem. Queria fazer aqui um paralelo também com dois tipos de pessoas e em relação a relacionamentos. Por exemplo, a pessoa, né, eu atendo algumas senhorinhas, né, pessoa da terceira idade, vamos dizer, e tem o quê? Ela tem essa dependência emocional, por quê? Porque ela veio de uma geração que tinha que ser dependente emocional, financeira e total da pessoa, né, do marido, vamos assim dizer. Então, ela chega num ponto da vida dela, vamos dizer que ela ficou viúva, ou que os filhos já saíram todos de casa, ou mesmo que ela tenha um marido, ela continua naquela dependência emocional daquele marido que também já não está conseguindo ajudá-la, porque está com alguma deficiência física, alguma questão. Então, ela tem. Só que também, muitas dessas senhoras, do pessoal mais antigo, essa dependência emocional não é nociva. Então, a gente tem que pensar também que muitas dependências emocionais não são todas nocivas, né? A nociva é que você vai ter que trabalhar, mas para ser confortável. Por quê? Essa senhora casou com 15, 16 anos, nunca trabalhou, o homem é que foi pra rua, ela só criou os filhos, então ela é uma dependência, mas ela nunca foi outra coisa além disso. Então pra ela é confortável o marido trazer o dinheiro, ajudar a criar os filhos, e tá tudo bem, não há um sofrimento, né? Entendi. E outro paralelo que eu quero fazer com os adolescentes. Eu atendo também algumas adolescentes que têm um sofrimento, mas assim, é gigantesco. E aí entra a depressão, entra a ansiedade e não sabe por quê. Aí você vai investigar, a gente vai trabalhar tudo isso na terapia, vai ver, tem um namoradinho ou um ficante, que é o quê? Que traz tudo isso pra ela. Por quê? Porque ela tem o quê? Uma imaturidade emocional, né? O que é essa maturidade emocional? Não estou falando só do adolescente, a idosa e nós também podemos ter, a maioria tem, que é o quê? Eu não consigo lidar com as minhas frustrações, eu não consigo lidar com as minhas incertezas, eu não sei ficar sozinho, né? Eu não sou merecedor de ter o amor do outro, então o quê? Você submete as coisas. E aí acaba tendo também aquele relacionamento abusivo, que já vai por um outro caminho aí também, que a gente próxima vez pode falar de relacionamento abusivo. Mas por quê? Essa imaturidade emocional é muito presente. E com pessoas que aparentemente são maduras, mas têm uma imaturidade emocional muito grande. Não se tem uma idade certa, né? A gente quando acha que a pessoa tá madura, ela tá imatura. Pois é. E aí vem as infelicidades, as frustrações, aí você chega lá na frente e fala, meu Deus, aí você acha que é o outro, ele não me dá o que eu quero. Não, será que é o outro? Ou você que se deixou ficar dependente, né? Exatamente. Ou você não aprendeu a ter essa independência emocional, né? É isso aí, né? Muito bem concretizado. Sim, um tema muito interessante, né? É um tema polêmico, né? Porque não depende só de uma pessoa, é um conjunto. Sim. Né, Angélica? Isso é muito interessante. E essa emancipação emocional e psicológica é muito importante, né? Total. E porque não adianta, assim, outra pessoa chegar, você é dependente emocional, e falar, nossa, mas você é uma moça linda, uma mulher linda, maravilhosa, tem um emprego bom, ganha bem, o que tá acontecendo? Mas a pessoa não enxergou. Então, se ela não sabe, ela nunca vai dar o primeiro passo. Ela vai ficar, aquela roda de samsara, ela vai ficar sobrevivendo naquele sofrimento. E por isso que é muito importante a ajuda de vocês, profissionais. Porque ela não tomou consciência. Agora, quando você toma consciência,
pô, eu tô num sofrimento, eu não tô feliz. A minha alma tá pedindo outra coisa, eu tô ali só através do outro, não vai sair. Mas não adianta todo mundo falar, né? Qualquer pessoa falar não vai resolver. Tem que partir sai pro outro. É bem por aí, né? E o desapego, né? Trabalhar esse desapego também, né? Que você pode sobreviver sem o outro. O mais importante é a pessoa, acho que a gente sempre trata isso aqui quando você vem, Angélica, que é o amor próprio, né? A pessoa se amar para ela poder ceder o amor ao outro. Isso é a base de tudo, né? Isso também não tem a ver também muito com submissão também, que é um outro assunto, né? Às vezes você tem uma dependência emocional porque você é muito submissa, né? E às vezes essa submissão também não pode também não ser nocivo, igual eu falei de uma senhora, né? Todo mundo conhece, tem uma avó, uma tia, uma bisavó, ou sei lá, alguém que tem aquele casamento que ela nunca sabe, mas tá tudo bem, porque ela tem uma submissão, mas pra ela tá bom, porque foi ensinado isso, né? Mas agora, em 2024, eu vejo essas adolescentes, que eu trabalho muito com elas, que eu fico muito preocupada, eu falo elas por causa de ser mulher, do empoderamento feminino. Você não tem que depender de ninguém, não tem que ser dependente, nem emocional, nem mental, nem psicologicamente. Né? E muito menos financeiramente. Hoje em dia, né, Henrique, as mulheres estão ganhando muito mais que os homens. Quando vai fazer uma entrevista de emprego para o mesmo cargo, né? Você mesmo lá, quando vocês vão entrevistar, às vezes o feminino e o masculino, às vezes as mulheres estão muito acima. Sim, então a gente pode tudo, né? Com certeza, exatamente. Ainda mais em pleno 2024, como você mesmo disse, né? O mercado de trabalho é quente do jeito que tá, empresas precisando, né? A cada momento. E então, assim, é bem complicado a gente ver uma situação dessa, né, Angélica? E essa dependência emocional te paralisa. Aí você não vai aceitar também um emprego maravilhoso, você não vai conhecer coisas, viver, né? Experimentar coisas novas também. Com certeza. É isso aí, Angélica. Muito obrigada por mais uma terça. Tenho certeza que você entrou na mente de muitas pessoas. Entrou sim. Fez com que começasse ligar ali um botãozinho do alerta, né? Do alerta, né? É o princípio, né? Sim. Você provocar esse gatilho de que você precisa parar, pensar, refletir sobre isso e procurar um auxílio especializado, que é o mais importante. E depois tomar uma atitude, né? Sim, com certeza. Mas como você disse agora há pouco, precisa fortalecer e entender o que a pessoa está sentindo. Porque às vezes a pessoa está vivendo um monte de coisa, 1 milhão de emoções ao mesmo tempo, que a pessoa não sabe como lidar com todas essas emoções, né? Com certeza, e precisamos, estamos lá na Rua Tiradentes, número 79, depois eles colocam aí o meu telefone, se alguém precisar, estou à disposição. Quiser fazer uma entrevista inicial sem custo, pode ir lá, a gente conversa, bate um papo. Essa primeira entrevista eu explico como que funciona a psicoterapia, né, as demandas da pessoa, e se a pessoa sentir no coração que quer fazer uma terapia mesmo, contínua, a gente começa a trabalhar. E estou à muita disposição e agradecer mais uma vez o Henrique, sempre tão gentil comigo, a Natália, tão doce, tão gentil também, e agradecer a Fórmula 7 e a Clube FM por mais esse gratidão, convite. A gente agradece muito, sempre um prazer tê-la aqui conosco. E esperamos recebê-la mais vezes em breve aqui nos estúdios da Clube. Angélica, obrigado mais uma vez, obrigado Natália. Obrigada, Henrique. Um abração para toda a equipe também da Fórmula Certa, trabalhando e curtindo o nosso Manhã na Clube e o nosso Terça, que volta na próxima semana às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.